Fala Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Olha, tem umas notícias acontecendo aí. Vasco e Cruzeiro amanhã. Vasco com algumas novidades no time. Mudança no time titular. Significa que na reta final do campeonato a gente ainda não tem um time definido, né? Por causa da questão do nosso elenco. Vamos conversar sobre isso. Tem também jogador que não vai para o jogo, já está cortado do jogo contra o Galo, né, contra o Atlético Mineiro. Aliás, é o contrário, é o jogador do Galo cortado do jogo do Vasco. Né, o cara tem uma contusão grave, igual do Paulinho, do Jair, né? Tá fora da partida, enfim. Muita coisa para a gente falar aí. Antes, deixa eu só pedir para você não esquecer de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, aquela opção todas. Se você puder, dar aquela moral para a gente, compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, vai ajudar muita gente. Mas falando do vídeo em si, o Vasco tem 3 mudanças importantes. Né? É provável que tenha 3 mudanças importantes para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Né? Uma na zaga, a volta do João Vitor. O João Vitor deve voltar na zaga. A surpresa é a saída do Maicon. O Vasco vai com uma zaga mais rápida, João Vitor e Léo. É uma vaga que ainda não deu certo, né? A vaga da dupla caipira, João Vitor e Léo, não deu dupla sertaneja, não deu muito certo ainda. Mas é a zaga que a gente vai. O Maicon não vai para o jogo. Não sei se ele está sendo poupado ou se ele perdeu a titularidade. Ele não fez uma boa partida contra o Palmeiras, né? Ou muita coisa. Não chegou a tempo naquela bola atrasada pelo Ryan. Enfim, ele acho que perdeu a vaga. Mas não se sabe se está sendo poupado para o jogo da Copa do Brasil. De qualquer maneira, nós vamos de João Vitor e Léo. É provável isso. Então, é fato que a gente deve ir com o Léo Jardim, o PH, né? O Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Piton. Há uma dúvida se o Piton vai para o jogo ou vai o Vitor Luiz, porque o Piton está muito desgastado, vem muito cansado, ele tem feito muitos jogos, e o Vasco parece que vai poupar ele. Tem uma conversa para poupar ele para o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira, o primeiro jogo lá contra o Atlético Mineiro. Não se sabe ainda. Então a primeira mudança certa do Vasco é a saída do Maicon, a saída do João Vitor. Depois o meio de campo, que o Vasco joga com uma linha de 2 volantes, né, que vem Hugo Moura e Sforza, vai mudar. Parece que vai vir Matheus Carvalho e Hugo Moura na volância. Vão vir esses 2 na volância. Pode ser também Hugo Moura e Maxime Domingues, jogando de volante ali pela esquerda. Ele jogou assim no último ano no Gil Vicente. Aliás, o Vasco contratou ele agora do Gil Vicente. Ele estava jogando assim já no início de temporada lá em Portugal. Ele já vinha jogando assim, jogou em 2023, 2024 como segundo volante. Ele começa como meia-direita aberto, né, na posição do Adson, mas ele já estava jogando como segundo volante ali. Ele, pelo jogo que ele fez em Brasília, ele parece que tem disposição, tem condicionamento físico, ele divide e ele gosta de jogar com a bola. Foi o que pareceu. Eu gostei do Maxime Domingues naquele jogo contra o Palmeiras. Vamos ver um jogo todo, né? Vamos ver o cara jogando um jogo inteiro. Eu acho que ele tem que começar o jogo pra gente poder ver se o cara vai ou não vai, né? Pô, quem é esse cara? Ele vai ou não vai? Ele vai ajudar, não vai ajudar? Tem que botar o cara para jogar. Eu sou a favor. E o Sforza não vem jogando bem. O Sforza é aquilo, ele tem uma boa saída de bola, ele tem um bom passe, mas a competitividade dele é muito pequena, ele é muito frágilzinho ainda, né? Mas é novo, é jovem, acho que é um ativo do Vasco. O Vasco comprou o Sforza, é um ativo, dá para fazer dinheiro com ele ano que vem, ou daqui a mais um ano, e tem contrato longo aí com o Vasco, então não pode queimar o cara também. Deixa ele no banco um pouquinho, bota um Maxime Domingues para jogar. Eu acho que o Maxime Domingues vai tomar conta desse meio de campo com o Hugo Moura ali. E aí, na ponta direita, que hoje é a nossa grande dúvida por causa da saída do Adson, o Ryan vem oscilando, não vem bem. O Ryan está fora do jogo da Copa do Brasil, né? Porque ele foi expulso contra o Atlético Paranaense e não joga contra o Atlético Mineiro. Então já estaria fora mesmo. Então o Vasco deve colocar, até para preservar o Ryan, já não vai jogar na quarta-feira, o Vasco deve entrar com uma experiência na direita, e a experiência é o Emerson Rodrigues, que entrou muito bem contra o Palmeiras, jogando ali pela direita, driblando, indo ao fundo, né? Eu só acho que ele enrola um pouco com o Paulo Henrique, porque quando ele vai ao fundo, o Paulo Henrique não faz a passagem mais, né? Então não sei se seria um jogo pro Puma, mas aí você perde na defesa, enfim, é complicado essas escolhas, quando você tem um elenco curto, mal montado, né? Os jogadores já não são essa maravilha. E o elenco foi mal montado. O Alexandre Matos fez um elenco totalmente desequilibrado no Vasco
na janela e o Pedrinho não conseguiu ajeitar na segunda janela, não conseguiu consertar as carências que o elenco tem, né? E trouxe o potentoso Emerson Rodrigues, que já estava acertado na época ainda da série Sete Partes, né? Ainda da SAF, né? Foi naquele jogo do 6-1. Lembra do jogo do 6-1 do Flamengo? Né? Ninguém como esquecer, né? O diretor técnico, o diretor de futebol do Vasco na época, o Luiz Martins, estava lá no México para contratar o Emerson Rodrigues. Ele não estava no Maracanã, né? E ele estava lá para contratar o Emerson Rodrigues, participando de um evento do CQ Fute. E ele estava lá nesse evento e era uma roda de negócio. E o Vasco, na roda de negócio, entrou na roda e contratou o Emerson Rodrigues, que não é de todo horrível, ele não é horrível, ele é bem voluntarioso, tem uma certa habilidade, eu só acho ele meio peladeiro, que ele meio se embola com a bola. Mas é o que nós temos. Pelo menos ele tem velocidade, tem disposição, é um profissional, não é menino, não é garoto igual o Ryan, ainda imaturo, ele faz decisões erradas também, porque eu acho que faltou base, falta um pouco de qualidade na decisão, na tomada de decisão, mas foi bem. Eu acho que foi bem contra o Palmeiras e tem que jogar assim, tem que ser o titular. Ele tem que dar uma chance pro cara para ver o cara desde o início. Então vai começar com Emerson Rodrigues. Então os três na frente é Emerson Rodrigues, Paê no banco, Coutinho deve começar como titular. E na ponta esquerda, o poderoso, potente, o maravilhoso, o espetacular David. Não tem outra opção. Eu daria uma chance pro Jean Davi, cara. Não aguento o David. David enquanto Palmeiras, fazendo meia-lua, puxando o jogo para trás, arrastando para trás, para o lado e carregando demais a bola. Não dá bola, não consegue enxergar um jogador livre, não recompõe para ajudar o Piton, deixa o cara abandona o jogo, fica olhando para o céu. Pô, o Vasco tá levando uma pressão lá na defesa e o cara tá no meio de campo olhando para o céu. Pô, não dá, pô. O cara tá olhando para ver se tem pipa no céu. Cara, que isso, pô? Pô, um jogador profissional, cara. O cara tem que se ligar, tem que voltar. Mas não tem outro. É o problema do elenco mal montado. Vai botar quem? Você não tem outro. Olha aqui, olha em que estado que nós chegamos, né? A gente não tem outro. A gente não tem nem na base um cara para entrar ali. Ó, pô, que situação. Ó, difícil acreditar que um dia eu ia estar falando isso, que o Vasco olha para a base e não tem um cara para colocar no lugar do David. Pô, cara, eu sou da época que nós tínhamos pelo menos uns três disputando a vaga por David. Se o David bobeasse, ele saía e perdia a vaga. Tinha uns três da base disputando espaço e já eram muito melhores do que o David. Pô, cara, muito complicado você ter o David como titular absoluto do Vasco. No ataque, o Verratti. Então, o time do Vasco, então, vai passar o time rápido agora, só o time. Léo Jardim, PH, João Vitor, Léo Pelé e Piton ou Vitor Luiz. Hugo Moura e Domingues, é o que eu estou apostando. Emerson Rodrigues, Coutinho e David no ataque Verratti. Deixando o Paê para entrar no segundo tempo, já que o Coutinho deve jogar só até os 15 do segundo tempo. Né? Ele entra o Paê descansado e pode ser que com a sua qualidade que ele tem, possa ser que ele faça a distribuição. Saiu uma notícia essa semana de que o Paê está tendo uma oferta na Europa de um time grego, voltou a história do time grego, e pode ser que ele saia no final do ano. Bem, não vai haver resistência da parte do Vasco se ele quiser sair. O contrato dele diz isso, que ele pode sair a qualquer momento, sem multa rescisória, né? Então, dos dois lados, o Vasco também pode rescindir com ele sem pagar multa, sem nada. Existe esse acordo quando ele veio da França, porque não sabia se ia se adaptar ou não. Então, cara, o Paê muita habilidade, mas não consegue entrar em forma. A melhor forma física dele foi no Carioca. E depois das contusões ele voltou a engordar, ele está pesadinho, ele não consegue voltar. Não está dando para ele. O futebol do Brasil não dá mais para ele. Ele fez uma boa temporada ano passado, de razoável para boa. Havia uma expectativa muito grande esse ano com ele. Ele voltou fininho, voltou disposto, voltou motivado, mas aí aconteceram várias coisas e a contusão dele também, 2 contusões seguidas. Isso aí desmotivou um pouco o cara já tem uma certa idade, já tem dificuldade de entrar no peso correto, né? Então complicou para o Paê. Se for dispensado no final do ano, não vai ser nada demais, não. Vai liberar 1,5 milhão na folha, com mais 400 mil do Rossi, com 500 mil do Galdames, aí, mais 2,5 milhões. Se você ainda liberar o Souza e o Alex Teixeira, é mais 200 mil. Já tem 2,7 milhões a menos na folha. Pode contratar um jogador bom. Ainda dá para contratar um jogador que resolva o problema. Não vai dar para contratar o Richardson, né, Edmundo? Ainda não dá, né?
Olha só, tô mandando esses caras todos embora, tô no contrato do Richarlison. Pra tu ver, só o Richarlison ganha 4 milhões. Pra tu ver como é que essa história foi mal contada lá do Ed. Cara, essas coisas acontecem. Voltando aí pro Vasco Cruzeiro, então o jogo amanhã, né, 18h30 no Mineirão, só o Premier vai transmitir, não tem outra transmissão, só o Premier que vai transmitir o jogo, né, não tem mais nenhum canal que vai transmitir, nem Sport TV vai transmitir, a Globo com certeza não vai transmitir o jogo das 4 horas, e o Vasco vai encarar o Cruzeiro, e o Cruzeiro que vem com a estreia do Fernando Diniz, no Brasileirão, estreou contra o Liberdade no empate, não é nada demais, vai fazer aquele tic-tac de novo lá atrás, e a gente vai tomar a bola e vai fazer o gol, que nem foi contra o Fluminense, lembra? O jogo contra o Fluminense foi assim, eles fizeram aquele tic-tac, tocando ali atrás, já dá o cara perdeu a bola, e aí o poderosíssimo Pedro Raul fez o gol. O cara toma gol de Pedro Raul, para outro ver que não é nada demais o time do Fernando Diniz. Só toca demais a bola. E sem entrosamento, começou isso agora, tem uma semana treinando, acredito que isso vai dar muito certo. O Fernando Diniz, ele é teimoso, né? Ele tentou fazer isso no Vasco, quando ele esteve no Vasco ainda na segunda divisão, ele entrou no lugar do Lisca doido, se não me engano, saiu o Lisca e entrou o Fernando Diniz, o Vasco contratou o Fernando Diniz, ele tentou montar isso no Vasco, e o Vasco tinha aquele time horrível, né? Ele queria fazer tic-tac com aquele time horrível que a gente tinha, Anderson Conceição, cara, não dava para fazer o tal do tic-tac ali atrás, e ele tentou fazer, a gente quase tomou alguns gols assim, né, com o Fernando Diniz. Então ele vai fazer de novo, e a gente tem que apertar, porque a zaga do Cruzeiro não é essa maravilha toda, então é apertar os caras lá na frente, ainda mais com o Coutinho ali por trás, o Emerson Rodrigues veloz, o David, que a gente não sabe qual vai ser do David. O David pode fazer um partidaço, como pode fazer uma partida horrorosa. A gente não sabe como é que vai ser. Ainda sobre notícias aí de Vasco em Minas Gerais, né? O Vasco viaja hoje à tarde, indo para Minas. Como eu já falei, o Vasco vai ficar em Minas Gerais, deve treinar no CT do América, já deve saber, mas não foi confirmado oficialmente ainda. O Vasco deve ficar no CT do América Mineiro fazendo os seus treinamentos. Joga hoje, treina agora de manhã, viaja agora à tarde, vai chegar em Minas, descansar e amanhã ir para o jogo. Ok, essa é a programação. Depois do jogo volta para o hotel, segunda-feira já tem, dentro da concentração, já tem treino para quem não jogou e recuperação, né, para quem foi a campo. E aí terça treino, quarta-feira é o grande jogo do jogo da vida. Cada fase da Copa do Brasil é o jogo da vida. Nosso jogo da vida era contra o Atlético Paranaense. Sobrevivemos. Agora temos o jogo da vida contra o Atlético Mineiro. Ainda não é o jogo da vida ou morte, é só o jogo da vida. O vida ou morte vai ser o jogo da volta. Aliás, o jogo da volta já está com uma polêmica aí, né? Porque o Atlético Mineiro está tentando adiar o jogo. Porque ele vai jogar dia 17 contra o Vasco, se eu não me engano. Acho que é essas datas, 17. Aí joga 19 contra o Fortaleza, joga 21 contra o River Plate pela Libertadores. O cara não tem prazo para descansar. E o regulamento da CBF diz que um prazo entre um jogo e outro tem que ser no mínimo de 66 horas. Acontece que a própria CBF não respeita o regulamento dela, né? Então ela marca jogos assim, um em cima do outro. Agora, o jogo do River Plate é pela Libertadores da América. E aí ele joga dia 19, domingo, e joga dia 21 na terça-feira pela Libertadores. Ele tem que tentar empurrar o jogo da Libertadores para quarta ou quinta-feira, mas a Conmebol é soberana e é as federações nacionais que têm que se adaptar à Federação Sul-Americana. É assim que funciona, infelizmente é assim. Na verdade, né, o calendário sul-americano é uma bagunça, porque ele pune o time que está conquistando, que está ganhando. Quanto mais competições o cara estiver participando, mais punido ele vai ser. A verdade é essa, o Atlético Mineiro está em 3 competições. O Campeonato Brasileiro, está vivo na Copa do Brasil e está vivo na Libertadores, e está sendo prejudicado. Eu estou falando isso que é o Atlético Mineiro, mas podia ser o Vasco no ano que vem. Pode ser o Vasco nessa situação. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha, pode ser um negócio desse. De qualquer maneira, isso é errado. E você se mantém dessa forma. Ninguém muda esse calendário. Tem que haver o pessoal grita, fala, mas a questão política, porque o dirigente de futebol faz esses acordos, ele não joga bola, ele não vai a campo, ele não se machuca, ele não tem o joelho estourado aí. O jogador do Atlético Mineiro está fora da Copa do Brasil, o Bernardo, veio da Europa, veio tudo, ele estourou o ligamento. Outro contusão de ligamento no futebol brasileiro. Só o Vasco teve 3, 2, né? O Jair e o Paulinho. O Estrela era um problema congênito, mas ligamentar no joelho, mas teve 2. Vários aí estão tendo, os jogadores estão tendo lesões de joelho, porque o esforço é muito grande. Hoje você tem muita musculação, muita carga que se pega, e o esforço é muito grande. Sem contar que tem muito mais jogos hoje,
em campos de grama sintética. É um campo mais pesado, é um campo mais duro, e o jogador, o impacto é maior ali no correio. O jogador de alto nível, cara, ele faz giros no corpo, giros em cima da rótula, muito complicados, cara, com muito esforço, com muita força. E os caras não pensam nisso. O cara bota jogo para quarta, domingo, quinta, domingo, terça, domingo. O cara vai jogar domingo, vai jogar terça. O cara quer o horário da televisão, eles querem a grana. Tem que mudar esse negócio de calendário, tem que ser revisto, né? Todo mundo tem que gritar em favor do atleta, cara. O clube tem que ganhar dinheiro, eu sou a favor, porque é um negócio, né? Você tem que ganhar dinheiro, porque quanto mais dinheiro você ganha, melhor você pode montar o seu time. Então, eu sou a favor disso, sou a favor das premiações, sou a favor de participar de várias competições, mas você tem que ter um elenco triplo, um para cada competição, que já é um absurdo. O pagamento, aí, eu acho que não compensa, eu acho que o custo, a relação custo-benefício não fecha, né? Você tem uma folha muito alta para recompensas muito pequenas, e recompensas se você chegar, né? Que você pode ser eliminado no início e não chegar lá e estar com um elenco de 40, 50, 60 jogadores. Isso é um absurdo, isso não tem sentido nenhum. Então você tem que melhorar o calendário, né? Você não pode ter tanta competição seguida uma da outra, data FIFA. Tu vê a data FIFA. A data FIFA termina num dia e tem rodada no dia seguinte. Ah, nós respeitamos a data FIFA. Respeitou o quê? O Vasco tem jogadores convocados. O Jean Davi é jogador que participa da data FIFA. O Puma Rodrigues participa de data FIFA. No último jogo contra o Atlético Paranaense, os caras jogaram no dia anterior e o Vasco teve que trazer os caras, não pode colocar o cara em campo. Os caras estavam cansados. O Vasco -1, precisando do atleta, é o Vasco que paga o salário dos caras. É difícil você ter que pagar o salário do jogador e não ter o jogador por causa da data FIFA. Por quê? A tua confederação marca um jogo no dia seguinte da data FIFA. Ela não quer saber se você tem jogador convocado ou não. Então os melhores times, aqueles que têm jogadores convocados para várias seleções, são prejudicados. Então, tem que mudar o calendário, tem que mudar. Bem, o Vasco vai com muitas mudanças para o jogo contra o Cruzeiro e esperamos que dê tudo certo, né? Vamos ver. É isso. Para encerrar, né, pedindo para você fortalecer o LivePix. Hoje eu não falei do LivePix, está terminando, está encerrando, ó, termina segunda-feira, tem sábado, domingo e segunda. Você tem hoje e mais 2 dias para você participar do LivePix e entrar aí na disputa pela essa linda camisa, a camisa número 1 do Vasco, a camisa preta com a faixa diagonal branca, a camisa que remonta ao título de 74, brasileiro 74, né, do título com o Roberto Dinamite já, ainda jovem, né, mas já participando da artilharia do time. Então, participa do sorteio, venha ganhar essa camisa. Você participa com apenas R$5, uma cota de R$5, você já está participando do sorteio. Isso é bem legal, né? Quanto mais cotas você adquirir, mais chance você tem de ganhar, mas dá para ganhar com uma cota. Então, já pensou você ganhar uma camisa dessa por apenas R$5, com frete pago, entregue na sua casa? Pô, legal pra caramba, né não? Então, vem participar com a gente. O sorteio vai ser feito já na próxima semana. Eu quero fazer o sorteio já no iniciozinho de outubro, ver se a gente faz aí depois do jogo da Copa do Brasil, a gente já faz o sorteio dessa camisa. Gente, é isso. Comenta aí o que você acha dessa nova escalação do Vasco, com o João Vitor no lugar do Maicon, com a entrada do Domingues no lugar do Esforza, com o Emerson Rodrigues na direita. E comenta o que você acha que vai dar certo. Se você acha que esse time é bom para enfrentar o Cruzeiro, mas não é para enfrentar o Atlético, deixa a sua opinião e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, aquela opção todas. Não esquece mesmo de deixar o like, ele é grátis, cara. Custa nada e ajuda muita gente, tá legal? Gente, até amanhã. Olha, amanhã não tem vídeo de manhã. A gente vai fazer um pré-jogo, né? A gente vai entrar ao vivo às 5h15 da tarde, não é isso? 5h15 da tarde já tem um pré-jogo amanhã. Vasco e Cruzeiro, vamos estar ao vivo aqui, trocando ideia com o pessoal do chat, já falando do jogo. Às 5h30, mais ou menos, sai a escalação do Vasco. A gente vai trazer a escalação aqui ao vivo para vocês em primeira mão, né? Para a gente poder já conversar sobre a escalação, como é que o Vasco vai mesmo para o jogo, se vai confirmar o que a gente está falando aqui hoje ou não vai, se o Paiva vai mudar alguma coisa. Então, enfim, amanhã já 5h30 já vai saber disso, mas a live começa às 5h15 e vamos até um pouquinho antes do jogo, 6h15, 6h20, aí a gente para assistir o jogo e volta no pós-jogo, de preferência para fazer comentários sobre a nossa vitória, né, contra o Cruzeiro, que não é nada demais o time do Cruzeiro, dá pra gente ganhar, acho que é até tranquilo, né? Se bem que tranquilo pro Vasco é 1-0, né, a verdade é essa, ou 2-1, que o Vasco gosta de tomar gol, hein, a zaga do Vasco sempre toma um golzinho, mas não vai tomar não.
Vou botar aí 2-0 pro Vasco. Amanhã eu confirmo meu placar. Na live eu falo meu placar e vocês também no pré-jogo. A gente vê como é que tá a galera com o placar pro jogo de amanhã. Mas é isso. Participa, se inscreve no canal. Até o vídeo de amanhã. Tchau.